Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo a mais um cenário macro, onde eu faço um overview de tudo que está acontecendo na economia e no mundo, nos investimentos, como isso está afetando o mercado financeiro, principalmente ações e cripto. Já tinha algum tempinho que eu não gravava um cenário macro, mas estamos de volta aqui no canal, trabalhando em várias novidades que em breve eu vou anunciar para vocês. Mas então, vamos lá, vou fazer um overview de tudo que está acontecendo no mundo, especificamente no Brasil e especificamente em cripto, já que os três, mas principalmente Brasil e cripto, tem acontecido muita coisa, né? Então, o cenário macro global não mudou muito, se você acompanhou alguns dos últimos vídeos, né? A gente tem toda a inflação, tanto pela questão da guerra, quanto todas as mudanças ainda pós-pandemia, toda a questão geopolítica, tanto a questão das commodities da Rússia que saem do mercado, os problemas na Ucrânia, a escalada do confronto indireto com a China faz com que, por exemplo, Apple e várias outras empresas estão tendo que sair, deixar de produzir na China, produzir em outros lugares, isso é inflacionário. Toda a cadeia de produção ainda não voltou totalmente ao normal, então isso tem gerado inflação no mundo, o que está fazendo com que os países tenham que aumentar os juros para desestimular um pouco a economia, para segurar um pouco a inflação, mas logicamente isso acaba provocando desaceleração econômica e ou recessão, provavelmente recessão para o ano que vem na maior parte do mundo. Na Europa, especialmente numa situação mais complicada pela questão da energia, do gás natural, que como não está tá vindo muito pouco a coisa da Rússia, basicamente eles têm que comprar de outras fontes, muito mais caras, e o preço da energia simplesmente disparou, o que é extremamente inflacionário. Então, uma situação global continua complexa. A economia está bem resiliente, né? A economia está, para o tamanho dos problemas que tem, ela está bem resiliente, economia global, porém, eu continuo achando que é um período complicado, mais prolongado, que a gente deve continuar tendo problemas e turbulência no mercado para o ano que vem. Normalmente, quando os juros sobem, e os juros subiram muito rápido, principalmente nos Estados Unidos, associado ao quantitative tightening, né, ou seja, um aperto monetário, imprimiram dinheiro, injetaram no mercado, agora estão tirando esse excesso de dinheiro do mercado. Normalmente, quando isso acontece, quebra alguma coisa na economia, gera um efeito cascata, né? Isso já está acontecendo em cripto, mas ainda não está acontecendo na economia global como um todo, nada quebrou. E me parece pouco provável que nada vá quebrar com um juros nessa magnitude, né? Então, basicamente, a nível global, continua esse cenário, a inflação já começou a cair, mas ela ainda está muito alta, né? O juro real ainda é negativo, ou seja, os juros, por exemplo, nos Estados Unidos, na faixa de 4 e pouco por cento, ainda é menor do que a inflação, né? Então, enfim, esse juros deve ficar positivo, seja porque os juros devem subir mais um pouquinho, seja porque a inflação naturalmente vai caindo. Não creio que o Fed vai conseguir colocar o objetivo de inflação a 2 nesses próximos anos com todos esses problemas. Provavelmente a gente vai ter uma inflação um pouco maior do que isso. Com isso, a gente também não deve voltar, por enquanto, a ter juros na faixa de zero, porque senão a inflação dispara, né? Uma vez que a inflação chega, é difícil controlar ela, né? E o Fed, o Banco Central Americano, atuou de forma muito lenta do aumento dos juros e agora está tendo que subir muito rápido, né? Então, ou seja, juros altos e quantitative tightening, aperto monetário, é péssimo para renda variável, né? Vão ter ações no meio disso, por exemplo, setor de energia, alguns setores beneficiados, algumas commodities, sempre tem, né? Mas de um modo geral, o cenário é muito difícil para renda variável, obviamente para ações e cripto sendo alto risco, naturalmente está sendo ainda mais afetado, né? A gente já vai entrar especificamente no problema de FTX, tudo o que está acontecendo em cripto. Então, ou seja, o cenário global, de forma resumida, é isso, ou seja, eu estou bearish,
A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco no gráfico. Acredito que é mais provável que a gente ache um fundo mais baixo do que a gente já tenha feito um fundo na Bolsa Americana, embora isso seja possível, não. Em relação ao Brasil, estou bem bearish com o Brasil. Enfim, pelo jeito, o novo governo eleito vai ser ainda mais populista. O populismo só vem crescendo no Brasil e parece algo semelhante ao que foi feito no governo Dilma, né? Então, a gente já sabe o resultado disso, né? Muita impressão de dinheiro, inflação descontrolada, perde-se a confiança, né? Os empreendedores, os empresários perdem a confiança no futuro do país, consequentemente investem menos, querem arriscar menos, gera o efeito cascata, menos emprego, menos gente com confiança, consumidor com menos confiança, e, enfim, é complicado, né? Aparentemente, enfim, com a questão fiscal do Brasil, uma situação de dívida muito ruim, com todos esses gastos, né, PEC, dinheiro fora do teto, etc. Então, enfim, não tem como estar otimista com o Brasil, né? Então, tô bem pessimista. Associado a isso, para os investidores individualmente, ainda tem a possibilidade de aumento de imposto e alguma taxação até sobre patrimônio, né? Então, eu sempre fui a favor de dolarizar 100% do patrimônio, digo patrimônio em dinheiro disponível para investimentos, sem ser reserva de emergência, essas coisas. Porque o Brasil, naturalmente, como país emergente, é um país instável, né? Aparentemente, a gente vai passar por mais instabilidades de novo, assim como a gente já teve no passado. Então, você já tem, normalmente, a maior parte das pessoas, né, tem a renda em real, muitas vezes tem imóvel, etc. Você já tem bastante risco no Brasil, naturalmente. Por que colocar seu patrimônio sobre o risco do Brasil ainda? Então, eu sou a favor, mais do que nunca, já era antes disso tudo, de dolarizar e proteger o seu patrimônio. Para quem tem mais dinheiro, coisas como empresas offshore, etc., oferece ainda mais proteção patrimonial. Então, ou seja, ao longo do tempo, normalmente, se a gente tiver uma política econômica, como parece que vai ter, de muito, muito gasto, com o tempo a gente gera inflação, juro alto e dólar alto, né? Então, aparentemente, esse é o caminho para o Brasil, né? Então, claro que isso traz algumas oportunidades na renda fixa, né? Principalmente atrelada à inflação, porque a inflação deve permanecer alta, não só para os planos globais, mas o Brasil especificamente, uma situação fiscal ruim, imprimindo muito dinheiro, né? Muito gasto. Normalmente, se você não é trader, se você não tem estratégias específicas que podem ter um potencial de resultado acima da média, normalmente a renda fixa bate a renda variável. Se for só para investir na bolsa para longo prazo, a tendência é que, mais uma vez, assim como já é historicamente no Brasil, a renda fixa bate a renda variável, né? Mais uma vez, não sei se você tem alguma estratégia específica, alguma coisa específica que você pode ganhar dinheiro na queda tranquilamente, né? Mas falando em termos de investimento por longo prazo, renda fixa é melhor que a bolsa, apesar de que eu prefiro estar em dólar, de fazer investimento lá fora, do que ficar correndo o risco Brasil, né? Enfim, questão de imposto, vai que numa canetada o guiamento IOF fica complicado depois para mandar dinheiro para fora, enfim, muita coisa pode acontecer. Apesar das oportunidades da renda fixa, eu não correria esse risco, tá? Então, vamos lá. Então, situação do Brasil, infelizmente, péssima. Cripto. E mais uma vez, eu vou falar da minha perspectiva para o mercado. Eu acho que o cripto tem sempre muita oportunidade para se operar no mercado. Mercado volátil e ineficiente. Acho que é o melhor mercado que tem para se operar. Mas, falando aqui do cenário como um todo, não. Então, a gente teve a quebra da FTX, que foi uma grande fraude, né? Uma empresa que
enfim, por falta tanto de pouca regulação, pouca fiscalização em cima da exchange, quanto fraude por si só, fazendo coisas que são ilegais sem que ninguém estivesse sabendo. A FTX usou o dinheiro dos clientes para quem não sabe, a FTX era a terceira maior exchange, né, que seria equivalente a corretora de cripto, e ela usou o dinheiro dos clientes para se alavancar, para fazer empréstimos e para, com esse dinheiro, todos esses empréstimos, etc., gastar com um monte de coisa, desde propaganda a imóvel, a um monte de coisa. E foi uma grande fraude. E agora o SBF, né, Sam Bankman-Fried, que era o CEO e fundador, está dando um monte de entrevistas se vitimizando. Para mim, nada mais passa do que digamos assim, um picareta, enfim, inventando desculpa, tentando se vitimizar. Foi claramente uma grande fraude, né? E com isso derreteu muita coisa em cripto, porque muitos investidores perderam seu dinheiro, muito hedge fund, fundo tinha usado FTX, perdeu dinheiro, muita gente, né, ou fazia empréstimo, tinha empréstimo com FTX, etc., ou com a Alameda Research, que é o hedge fund da FTX, e que estava tudo junto, um emprestava dinheiro para o outro, FTX, Alameda e etc. Uma série de o token FTT da FTX inflado de uma forma artificial, enfim, muita sacanagem no meio, né? Vale lembrar que muita gente fala da regulação, o problema de cripto é pouca regulação. De certa forma, acho que um pouco mais de regulação vai ser ótimo para cripto, mas isso acontece no mercado tradicional. Bancos já quebraram, tinham 800 mil empréstimos de derivativos e ninguém tinha conhecimento disso. O Bernie Madoff, né? Madoff, tinha um fundo que era tudo fraudulento lá dentro, eles fraudavam as auditorias, etc. E, enfim, sumiram com dinheiro, acho que foi bilhões de clientes, e, enfim, ninguém viu nada, né, dentro de um ambiente regulado. Então, ou seja, claro que o ambiente regulado, ele traz mais segurança, mas ele não evita totalmente a possibilidade de alguém conseguir fraudar, né? Claro que por um ambiente menos regulado, a FTX teve ainda mais facilidade em fraudar as coisas, mas não é um problema exclusivo de cripto ou de ambientes pouco regulados, né? A regulação só dificulta um pouco, não impede totalmente com que isso aconteça, infelizmente, né? Enfim, com essa derrocada, porque daí é uma derrocada, são vários problemas, né? O problema de falta de confiança, imagina um investidor que tinha uma conta na FTX e que não conseguiu sacar a tempo. Vamos ver se agora com justiça, com tudo, potencialmente eles devolvam parte para os clientes, mas dificilmente vão reaver tudo. Esse cliente pode ficar traumatizado, digamos assim, não querer mais investir em cripto. Naturalmente, várias criptos tiveram que ser liquidadas e, enfim, o preço das criptos caíram muito. Daqui a pouco a gente vai ver no gráfico, né? Então, você gera esse efeito cascata de muita alavancagem, você vai liquidando tudo, vai tudo para baixo, né? E agora tem mais alguns, vamos ver os últimos dominós que tem para cair. A Gênesis, que tem um trust, tipo um fundo que se chama GBTC, e outros que são bem grandes, ou seja, aparentemente eles têm reservas, mas tem questão de empréstimo, alavancagem na jogada, mais alguns podem cair, e, por exemplo, bitcoins e outras criptos podem ser liquidadas para cumprir essas obrigações e pode jogar o mercado a ter uma pernada ainda mais forte para baixo, né? Então, eu acredito que cripto está próximo do fundo. Se já não fez o fundo, vai depender de se mais alguém grande cai ou não, né? Antecipando o mercado de ações, porque, tipo, como eu falei, no mundo real, com esses juros, provavelmente alguma coisa vai quebrar. Seja no mercado imobiliário, empresa, algum setor. Em cripto já quebrou. Então, cripto não tem mais muito para ir para baixo, a não ser se os últimos aí que estão balançando quebrem de vez, né? Então, o cripto deve antecipar o fundo em relação à bolsa.
né? Vamos acompanhar, mas um cenário macro muito ruim no ano que vem, pior do que esperado, pode também provocar mesmo fundo de cripto, mas o fundo de cripto já caiu muito, já está mais adiantado na queda, né? Então, infelizmente, né, o Cavaleiro do Apocalipse não tem muita notícia boa do ponto de vista econômico, macro, como um todo, né? O mundo está ruim, o Brasil está mal, cripto está em queda. Oportunidade de investimento, acho que chegando, cripto já está bem mais próximo disso, criptos com bons fundamentos, que vamos lá, provavelmente não são muitas, empresas, mesma coisa, daqui a pouco deve chegar a uma coisa mais interessante em termos de valuation da S&P 500 não está mais caro, mas está no preço, digamos assim, tem potencial para ficar realmente barato ainda. Para o Brasil, a não ser empresas muito específicas que podem ir bem mesmo num cenário ruim para o Brasil eu seria muito específico em oportunidades específicas e não iria assim, vou investir uma parte no capital na Bolsa Brasileira pensando como um todo, já que Brasil provavelmente não tem um futuro muito brilhante à frente, pelo menos com as condições atuais, a não ser que alguma coisa mude, a política econômica mude de alguma forma, né? Lá atrás, a gente teve uma econômica política muito ruim da Dilma, e depois ela caiu e veio Temer e mudou, seja mudando o governo ou não, de alguma forma, eventualmente a política econômica pode mudar. Mas com a política econômica atual, fica meio difícil, é muito claro, né? Toda vez que se imprime dinheiro, se distribui dinheiro em excesso, né? Claro que programas sociais são importantes, mas quando você usa isso de uma forma muito populista, pensando em eleição, etc., e você coloca carga tributária demais, imprime dinheiro demais e destabiliza a conta pública, nunca deu certo em lugar nenhum, não tem por que achar que vai dar certo no Brasil agora, né? Não deu lá atrás, também não vai dar de novo. Né? Essa é a realidade, acho que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Né? Não adianta a gente se iludir, né? Baseado simplesmente em esperança sem embasamento. Torço muito para que tudo dê certo no Brasil, mas aparentemente a gente não tem motivos nesse momento para ficar otimista com o Brasil. Né? Sem entrar aqui em questão política, etc., fazendo uma leitura macroeconômica. Tá? Vamos lá. DXY, dólar caindo, né? Normal, subiu muito, com os juros nos Estados Unidos mais alto do que no resto do mundo desenvolvido, né? Euro, libra e em japonês tudo caindo. Por quê? Porque vale mais a pena você ter dólar e o dinheiro rende em dólar, além da valorização do dólar em relação à sua moeda. Né? Então, por exemplo, o euro recuperou um pouco agora, mas o euro vem despencando em relação ao dólar, porque se você tem juros mais altos nos Estados Unidos, vale mais a pena você ter dólar e gerar, botar o dinheiro na renda fixa lá, do que em euro, porque daí você ganha com a valorização do dólar e ganha com mais juros. E aí a coisa despenca. Né? Os países desenvolvidos tendo a mesma coisa o GBP e o USD ao contrário, porque aqui no caso o USD Yen, o USD está na frente, né? O dólar subindo em relação ao Yen. Então, os países desenvolvidos tendo o seu momento de país emergente, basicamente é isso. Né? O SDBRL, né, que é o dólar em real, aqui na faixa de 2,21, lateralizado, veja que ele está lateralizado atualmente, enquanto o dólar em relação às outras moedas está despencando. Né? O que isso indica? Que o real está se desvalorizando e o dólar também se desvalorizando. Os dois caindo, o preço está mais ou menos o mesmo. Mas o real, na verdade, está perdendo valor em relação à maior parte das outras moedas atualmente. Euro, Libra, Yen, etc. Né? Mais uma vez, sem responsabilidade fiscal e com um governo muito gastador, a gente vê a tendência dólar subir, né, ao longo do tempo. Claro que vão haver pernadas, algum momento com um dólar muito fraco, mesmo com o dólar
o real pode estar menos fraco e cair, mas eu acredito que qualquer queda é oportunidade de dolarização, tá? E no caso agora o dólar caiu bastante em relação às outras moedas, está estável em relação ao real. Eu acho que não tem como prever futuro, e principalmente em moeda é muito complicado, né? Mas parece menos provável que a gente vai voltar, por enquanto, a ter $1 aqui na faixa de 4 e pouco. Então, qualquer coisa perto de 5, eu acho que é um bom preço para dolarização, né? Bom, os juros nos Estados Unidos segue subindo, aqui 3,48 de 10 anos, de 2 anos 4,31. Então, enfim, os juros subindo bastante. Juros sobe, título cai, né? Principalmente título de longo prazo, aqui TLT, caiu muito e agora está começando a reagir, né? O VIX, o índice do medo, né? O índice dispara, o VIX dispara quando há uma crise, há um medo generalizado na Bolsa, como aqui a gente vê um topo aqui em março, no Covid de 2020. Apesar, nesse bear market, tem se mantido incrivelmente, relativamente baixo. Isso é mais um motivo para achar que não teve fundo, porque normalmente o fundo a gente vê uma disparada muito grande, um pânico completo, que a gente não viu ainda. S&P 500, aqui na faixa 3.959 pontos, plena tendência de baixa, esses rallies de alta são comuns num bear market, enfim, me parece mais provável que é só mais um desses rallies. Provavelmente ou a gente testa o fundo, ou até a gente faz um fundo mais baixo no futuro, em algum momento no ano que vem, eu acredito. Nasdaq também, mesma coisa. Não é uma queda tão pequena, chegou a cair 35% Nasdaq. Impossível que isso tenha sido fundo? Não, pode ser que tenha sido teste aqui ou alguma coisa assim, mas eu acho que também tem espaço para cair mais um pouco, né? Índice Bovespa segurando aqui, né? Mas, enfim, não creio, principalmente pegar o índice Bovespa em dólar, né? Pegar aqui o EWZ, que é o ETF na Bolsa Americana de Brasil, consequentemente dolarizado, né? Deixa eu botar aqui no gráfico semanal, para a gente ver mais distante, né? A gente vê o Brasil voando de 2002 a 2007, 2008, com dólar em queda, commodity em alta, favoreceu muito o Brasil e os outros países emergentes. O Brasil voou nessa época. E desde esse topo, aqui em abril de 2008, de lá para cá, quem investiu em abril de 2008 no EWZ, né, ou no índice Bovespa em dólar, perdeu 70% do capital em dólar de 2008 para cá. Ou seja, levou um ferro enorme. Num período de 14 anos, você perde 70% do seu capital, tipo, é terrível, né? Esse é o desempenho do índice Bovespa, que teve aqui na época do impeachment da Dilma, estava num preço absurdamente baixo, teve uma boa pernada de alta para quem teve bastante oportunidade aqui para surfar. Claro que aqui o índice, como um todo, vai ter uma ou outra ação que se destacou, foi bem durante todo esse período e trouxe um ganho real positivo em dólar, mas são poucas exceções. Aí é aquilo que eu falo, se você realmente acha que você é muito bom e consegue selecionar bem as ações que realmente tende a performar bem, mesmo no cenário adverso, tudo bem. Mas, de um modo geral, o índice Bovespa não está nada atrativo, né? Nesse período, a renda fixa bateu fácil a renda variável. Eu acredito que, provavelmente, nos próximos anos, a renda fixa no Brasil vai continuar rendendo muito mais do que a renda variável. Falando aqui mais uma vez, contexto geral, se você opera no mercado, tem oportunidades no curto prazo, se você é muito bom em selecionar ações, você pode ir bem mesmo assim, mas, de um modo geral, as chances, você tem que saber muito bem o que você está fazendo para você ir bem nesse cenário, né? Alguns setores em alta, né, na Bolsa Americana, XLE, ETF do setor de energia, petróleo, enfim, vários setores indo bem, né? Tecnologia indo muito bom, a gente já vê pela Nasdaq, né?
depois, claro, de anos e anos e anos de um bull market incrível em tecnologia, é comum se esperar em algum momento um bear market, uma coisa menos favorável, ainda mais com esses juros altos, né? Muitas empresas de tecnologia precisam de financiamento para crescer, com juros altos, o capital fica muito caro, né? Sofrendo bastante também aqui o YR, o REITs, que é tipo fundo imobiliário, com esses juros altos, nos Estados Unidos, realmente, o mercado imobiliário chegou a cair 31% aí, um momento não muito favorável, né? Pode em breve trazer alguma oportunidade. Indo para cripto, aqui mantemos o gráfico semanal, mas vamos trazer para o diário. Bem mais feio no diário, né? Bom, teve um topo aqui em novembro de 21, faixa dos 68, 69 mil. De lá para cá, 75% de queda, o que é comum para Bitcoin num bear market. Que nem eu falei, tem espaço para buscar aqui 13, 10, tem. Mais de 10 me parece um pouco provável, tá? Um pouco provável, teria que apertar muito o cenário macro e a situação em cripto para isso. Acho que o Bitcoin tem resistido relativamente bem, apesar de ter caído 75%. E, enfim, de um modo geral, eu estou bullish de Bitcoin. Não que eu tenha Bitcoin por longo prazo ou que eu esteja comprando, né? Eu sou trader, só faço operações, normalmente automatizadas, né, com robôs. Então, enfim, estou de olho em operar isso tudo. Bastante oportunidade para baixo em cripto. Os robôs de venda foram muito bem esse ano. E, enfim, procurando opções no curto prazo, mas em longo prazo estou bullish, estou otimista com o Bitcoin, embora acho que uma pernada mais para baixo pode acontecer. Também não acho que ele vai sair subindo que nem louco, deve ter um longo caminho até testar essas máximas e fazer máximo histórico, que eu acredito que vai acontecer, mas eu acredito que deve levar tempo, mas é aquela coisa, por exemplo, se o Bitcoin chegar a 10 mil, de 10 mil até ele testar o topo histórico é mais de 500% de alta, né? Então, bastante upside aí. Ethereum segurando muito bem, com esse rolo todo aí da FTX, caiu, mas nem testou as mínimas, enquanto o Bitcoin fez novas mínimas, né? Ethereum, depois da mudança de Proof of Stake para Proof of Work, se mostrando bem forte, né? BNB da Binance, lateralizado, se mostrando muito forte também, longe de testar as mínimas. A Binance que absorveu quase todo o trading mercado futuros da FTX, né? Mostrou aí recentemente a auditoria de que tem reservas e que não tem essas reservas como colateral em empréstimos que coloquem a empresa numa situação de risco. Então, Binance aparentemente vai sair fortificada dessa, já era a corretora exchange número 1, vai sair como a número 1, aparentemente disparado desse bear market, né? Bom, de um modo geral, muitas altcoins sofreram ainda muito mais nesse período todo, né? Então, bom, basicamente é isso aí que a gente tem, um cenário em que ele está ainda esperando uma testada da mínima ou uma nova mínima, usando o Bitcoin como referência para o mercado. Acho que deve demorar uma recuperação, mas o fundo está muito próximo, se já não aconteceu. Mercado global, espero ainda. Meu base case, né? A gente não tem bola de cristal, mas meu base case é mais uma pernada de baixa, pelo menos, ou no mínimo ficar uma grande lateralização testando mínima enfim, eu acho que está como eu falei, vai ser uma década mais para trader, menos para investidor de longo prazo. Você tem que se preparar para se sofisticar e operar mais no curto prazo, onde nessas oscilações tem muita oportunidade. Tudo bem, caindo é sempre uma oportunidade para comprar bons ativos baratos, incluindo Bitcoin, incluindo determinadas ações, mas eu acho que as operações de curto prazo, para quem faz isso bem feito, devem ser muito mais lucrativas,
porque a gente é diferente. Com essa inflação, a gente não deve voltar a ter, por enquanto, juros zero e quantitative easing, que é o que faz fortes bull markets, como que a gente teve na última década. Então, na década de 40, por exemplo, é comum ficar anos num vai e vem e não sair do lugar, né? Pode ser que isso aconteça agora, ou seja, pode ser que o investidor de longo prazo tenha que ter muita paciência, principalmente em ativos de risco, né? Já em renda fixa, com juros mais altos, claro, renda fixa não faz milagre, mas para parte do capital pode ser uma coisa bem interessante nesse momento, né? Eu, basicamente, estou focado em estratégias de curto prazo, tanto de bolsa quanto bolsa americana, quanto de cripto, principalmente cripto, né? Que é onde a oportunidade é maior, e alguns títulos de renda fixa aí para a parte mais conservadora do capital. Tá legal? Então, esse aí é o perfil geral. Espero que isso te ajude de alguma forma. Não deixe de deixar seus comentários, o que você está achando que vai acontecer com o mercado global, com a economia, com o cripto, com o Brasil. Me deixa saber. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até a próxima.